Gente, e ao vivo com o Rodrigo Viga, que tem informações sobre um assunto muito importante, que rendeu muita discussão e continua rendendo, né, Viga? Que é justamente essa questão do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, que ganha novos voos a partir de hoje, a partir deste 1º de outubro. Quantos destinos serão atendidos até o fim do ano, Viga? Boa tarde. Tudo bem, Lívia? Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu estou chamando de um processo de desmame do Santos Dumont, que no ano passado movimentou muita gente, muito mais do que o Galeão, que é bem maior do que o aeroporto da região central do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, Santos Dumont, menorzinho, mas acanhado, porém muito mais acessível e muito mais bonito, movimentou no ano passado mais de 10 milhões de passageiros, enquanto que o Galeão, que tem uma capacidade para 37 milhões de passageiros, apenas 6 milhões. Houve uma mobilização das 3 esferas de governo, União, Estado do Rio e Prefeitura, para a fórceps na canetada fomentar e estimular o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Esse processo está começando efetivamente neste domingo. Mais voos saindo e chegando no Galeão e menos no Santos Dumont, partindo ou chegando. Até o final do ano, a perspectiva, segundo cálculos, é que o número de voos no Galeão baixe de aproximadamente 5.000 para 3.300, ao passo que no Galeão vai aumentar até dezembro deste ano de 1.900 para aproximadamente 3.000. Minha cara Lívia, aquela portaria do governo federal foi assinada, melhor dizendo, em agosto desse ano. E a partir de janeiro de 24, janeiro do ano que vem, voos do Santos Dumont vão atingir apenas alguns destinos, um raio aí de no máximo 400 quilômetros. Ou seja, do Santos Dumont você vai poder voar para São Paulo, para Minas e talvez para a capital federal. E isso ainda está sendo acertado, alinhavado. Muitas companhias aéreas nacionais e internacionais estão anunciando mais voos a partir de agora no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Agora, tem um fator que eu tenho dito que é essencial, fundamental, crucial, para que a atual concessionária do Galeão permaneça à frente dessa administração. Que fator é esse? Grana, dinheiro, bufunfa. Há uma outorga anual que a concessionária precisa pagar à União de 1,3 bilhão de reais. O que é a concessionária? Que seja reequacionado, reperfilado, ou seja, não é que deixe de pagar, mas reduza um pouco essas parcelas anuais agora no começo do contrato ou do novo contrato e jogue lá para o final do contrato, que vence mais para perto de 2040, entre 2037 e 2038. Vamos ver como é que essas iniciativas tomadas pelas 3 esferas de governo, que não param por aí, a promessa de intervenções na área da segurança, do trânsito, da urbanização, para facilitar o acesso ao aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim. Agora, se perguntar para a maioria dos cariocas e também para quem vem para o Rio de Janeiro, eu acho que a maioria ainda preferiria utilizar o Santos Dumont em detrimento do aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, e não faltam motivos, razões e fatores para isso, viu, Olivia? Você destacou pra gente essa questão de ser um aeroporto bem mais bonito, que agrada aos olhos, acaba sendo uma tendência também. Tem a questão da localização, da proximidade. A gente está falando de um aeroporto mais centralizado, bem mais central. Agora, de fato, né, Viga, são vários os interesses que precisam ser conciliados. Você estava explicando que essa movimentação, essa transferência de fluxo passou por negociações que envolveram até o próprio governo federal. Tem essa articulação para que a concessionária permaneça gerindo o Galeão, né? Como você trouxe a informação para a gente, e isso vai passar por uma negociação que vai fazer com que o governo tenha de mexer no bolso, ou pelo menos adiar um pouquinho esse recebimento de valores. Eu queria te ouvir sobre qual foi a negociação para que as companhias aceitassem essa mudança de fluxo, que talvez não seja também muito interessante para elas de uma forma tão fácil, ou pelo menos aparentemente fácil. Estímulos, incentivos das mais diversas ordens e natureza, da parte do próprio terminal, a questões fiscais, a questões tributárias, para que o Galeão seja melhor utilizado. Esse número chama muita atenção, viu, Lívia? Você tem uma capacidade de um terminal de 37 milhões de passageiros ano. E no ano passado movimentou apenas 6 milhões. Vou fazer uma conta rápida aqui. Se fossem 10%, 3,7 milhões. Então, menos de 20% da utilização da capacidade aconteceu no ano de 2022. A perspectiva é que este ano o fluxo passe de 6 para 8. Agora,
de 8 milhões de passageiros para uma capacidade de 37 milhões, o hiato, o gap é muito grande. O Galeão, no passado recente, chegou a movimentar 17 milhões. Houve intervenções, obras para aumentar a capacidade do terminal. Agora a gente não sabe, né? Se o aeroporto ficou grande demais ou se erraram na métrica, erraram no cálculo, erraram nas estatísticas. Tudo aconteceu na expectativa que pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, o Brasil se tornasse uma espécie de atrativo internacional para o turismo global. Os números da Embratur mostram que esse ano a gente deve chegar a números pré-pandemia, mas o Brasil, gigante como é, ainda atrai poucos estrangeiros. 6 milhões de estrangeiros, precisa mais, muito mais, para que o aeroporto internacional do Rio de Janeiro e de outras cidades e estados brasileiros possam atrair e movimentar mais passageiros, né, Lívia? Viga, peço para que você continue a postos aí, acompanhando os principais destaques do Rio de Janeiro, porque daqui a pouquinho eu faço um chamado aí de novo, combinado? A gente volta a se falar. Estou às suas ordens. Oh, que beleza. Então tá, até já já.